pessoal, tudo bem? Estou aqui para dividir com vocês algumas novidades sobre o DIC. Não sei se vocês já são sabedores, mas saiu o novo manual de acreditação do DIC, a edição número 7, com muitas modificações, com várias modificações, inclusive na estrutura documental, né, na estrutura do documento, onde agora a gente não tem mais os 9 requisitos que tínhamos até a versão 6 do DIC. Agora nós temos apenas 2 grandes requisitos, né, que é o requisito 4, que é o requisito de requisitos de responsabilidade da direção, e temos o requisito 5, que são os requisitos técnicos. Então eu queria chamar a atenção para vocês sobre essa mudança, né? Dizer aí que entrei em contato com a SBAC e o pessoal me informou que a versão 6 ainda vale até junho de 2019, né? Então quem está fazendo a sua acreditação e ainda não completou, pode se acreditar até junho de 2019 na versão 6 do DIC, né? A versão dos 9 requisitos. A partir de junho de 2019, então passa a ser, tanto para as manutenções quanto para as novas acreditações, passa a ser válido somente esta nova versão, a versão 7 do Manual do DIC. Então eu queria comentar com vocês algumas coisas importantes que me chamaram a atenção nesta nova versão, como é o caso, né, aqui do requisito 4, da organização e responsabilidade da direção, onde no 4114, diretor do laboratório, aparece um requisito bastante interessante que até então nós não tínhamos na versão anterior, que é a questão do planejamento do orçamento e gestão financeira, né? Em conformidade com a atribuição institucional de tais responsabilidades. Então chama atenção essa preocupação, essa nova preocupação, eu acho uma preocupação muito relevante para qualquer instituição, que é a questão do laboratório, né, no sistema de acreditação, passar a se preocupar com o planejamento do orçamento e a gestão financeira como um todo. Então algumas questões que até então, né, a gente alinhava somente a questão, por exemplo, do faturamento, né, em relação a laboratórios de apoio principalmente. Agora a nova sistemática ela fala da gestão como um todo, né? Então do planejamento, do orçamento e da gestão financeira. Então quando a gente fala de gestão financeira, a gente fala de fluxo de caixa, né? De contas a pagar, de contas a receber, de avaliação de resultados. Então é bem importante que tenha vindo nessa nova versão, já no início da nova versão, né, logo lá no requisito 4.1, essa questão da responsabilidade do diretor do laboratório em relação ao planejamento do orçamento e gestão financeira. Então essa é uma questão nova, importante, que eu queria chamar a atenção de vocês, bem como também, né, um novo item, que é o item necessidade dos usuários, né? Então o novo sistema diz que o laboratório deve ter um documento, né, que inclua serviços de aconselhamento e interpretação apropriados que atendam às necessidades dos pacientes e daqueles que utilizam os serviços do laboratório. Então é bem importante, né, a gente ter esse serviço, um novo serviço na verdade, né, que pode estar incluso, deve estar incluso num procedimento, mas que pode estar disponível, né, num site, pode estar disponível num blog, pode estar disponível em qualquer meio, desde que a gente inclua então, né, esse serviço de aconselhamento e interpretação apropriada que atenda às necessidades dos pacientes. Então esse é um requisito novo chamado necessidades dos usuários, né, o requisito 4122, também da responsabilidade da direção. Então, é um requisito bem interessante, uma nova inclusão aí dentro do sistema de gestão. Também chama a atenção na questão de responsabilidade, autoridade e interrelacionamento, a questão de o sistema pedir agora, né, que deve ser indicado e definido substitutos para as funções chaves gerenciais e técnicas. Então olha que interessante,
Nós temos as nossas coordenações, sejam administrativas ou técnicas, nossos gerentes, nossos responsáveis, né? Eles terem backups, né? Ou seja, terem outras pessoas que possam atender, né, a estas necessidades quando eles não se fazem presentes. Então é bem interessante nessa preparação das pessoas, ter pessoas preparadas para atender essas necessidades quando os titulares, né, não estiverem com condições de fazer esses atendimentos, sejam em férias, seja por algum outro período aquisitivo, né, ou até mesmo por uma necessidade de ausência em função de alguma doença, alguma coisa. Então tem que ter um procedimento documentado dizendo então quais são os substitutos, né, para essas funções chaves gerenciais e funções técnicas. Bem interessante esse novo requisito em relação a essa chamada, né, em relação à questão das fontes principais, né, das pessoas principais na organização. Outro item que me chamou a atenção é o item 4.7 dos serviços de consultoria, né? Então, o laboratório ele deve dar mais atenção e deve ter uma sistemática, né, de orientação para o cliente em relação à questão do uso dos serviços, da escolha dos exames, dos tipos de amostra, das indicações clínicas, nas orientações em casos clínicos individuais. Então ter aí junto com aquele serviço, né, de aconselhamento, também tem um serviço de consultoria um pouco mais abrangente, inclusive é um item específico, é o 4.7, serviços de consultoria, para dar uma maior atenção às necessidades do cliente e às próprias necessidades requeridas, né, para quando o cliente buscar orientações e informações sobre os exames que ele pretende fazer e quais são as limitações dos procedimentos e tudo mais. Então, na verdade, né, nós darmos mais clareza nos nossos meios de comunicação, nas nossas formas que nós disponibilizamos para o cliente, na questão da relação dos exames, né? Então tudo aquilo que a gente já disponibilizava de informações, agora tem uma orientação bem clara, né? Que essas orientações elas sejam quase que um serviço de consultoria para melhor atender as necessidades dos clientes. Então, interessante também esse requisito 4.7, chama serviços de consultoria. Outra questão que me chamou a atenção e que faz parte, né, da melhoria contínua, mas que agora é um subitem de um requisito, que é a questão, chama sugestões do pessoal. Então, para que as sugestões de melhoria, né, que o pessoal interno dê, essas sugestões elas sejam registradas e sejam demonstradas as ações realizadas a partir dessas sugestões de melhoria. Então, é uma questão interessante, né, para a melhoria contínua, para avaliar a eficácia das sugestões e a eficácia da melhoria. Então, que sejam registradas quando o pessoal interno ou o pessoal externo dê sugestões de melhoria, essas sugestões fiquem registradas e as ações que foram tomadas também fiquem registradas a fim de evidenciar de fato, né, que melhorias estão sendo implementadas a partir da sugestão de pessoal. E a grande novidade, né, até eu já vinha falando isso para os nossos clientes, inclusive a gente fez um curso, né, este ano de gestão avançada em DIC, onde a gente já previa então a inclusão da gestão de risco, né? Então eu vejo que a grande novidade agora da nova versão do DIC é exatamente o plano de gerenciamento de risco. Então tem que ser feito o mapeamento de todos os processos e a partir do mapeamento desse processo fazer a gestão de risco dos processos e das atividades críticas. Então isso aqui é um grande instrumento de melhoria contínua, né? Um grande instrumento de ação preventiva, muito importante, muito fundamental, que vem se falando aí já há algum tempo, principalmente quando a gente fala de certificação ISO, né? Ou a própria certificação 31000 gestão de risco, agora é um requisito incluso no manual do DIC. Então é o requisito 4.14.6 de gestão de risco. Então muito importante também passar para vocês essa informação muito considerável, né, para o novo sistema de gestão. Dentro da gestão de pessoal também tem algumas novidades
que entre elas, né, entre uma delas, o item de apresentação do pessoal ao ambiente de trabalho. Então, o DIC solicita, né, que o laboratório tenha um programa de integração de novos funcionários. Olha que interessante. Então, isso era algo que antes era até cobrado em alguns momentos, mas não tinha um requisito específico, né, que cobrasse a integração de novos funcionários. Então, agora a gente tem que dispor de um programa de integração que principalmente ele inclua, né, os procedimentos básicos e claros de biossegurança. Então é preciso demonstrar esse programa, é preciso apresentar os registros de treinamento e orientação do pessoal sobre as questões de biossegurança. Também interessante esse novo requisito que trata do programa de integração dos novos funcionários. Também tem um item interessante aqui na questão da gestão de pessoal, que é a questão da análise crítica do desempenho do pessoal. Então, quando nós fazíamos, né, o nosso sistema de gestão, a gente já sugeria, né, que fizesse a avaliação de desempenho do pessoal baseado, obviamente, naquilo que eles desenvolvem no laboratório, né, baseado nas suas tarefas, nas suas rotinas. Agora é um requisito, né, que deve ser apresentado, então, um documento da qualidade que trate como são avaliados, então, o desempenho das pessoas, considerando as necessidades do laboratório e as necessidades do profissional para manter e melhorar a qualidade do serviço prestado aos usuários. Então, bem interessante, isso aqui é um trabalho bem legal a ser desenvolvido na área de gestão de pessoas, que bem executado, bem elaborado, vai trazer com certeza ganhos significativos aí na gestão como um todo e principalmente na gestão de pessoas. Um outro item novo, né, quando a gente trata aí da questão da gestão de equipamentos, é o item de notificação de incidentes adversos no equipamento. Então é uma questão lá da Notivisa, né, que a Anvisa já vinha solicitando, mas que muitos laboratórios não fazem, muitos ainda nem se inscreveram, né, no sistema Notivisa, e que agora é um requisito, né, que devem ser os incidentes e acidentes adversos que podem ser atribuídos diretamente ao equipamento, devem ser investigados e notificados, né? Então ter essa notificação, e essas notificações elas devem ser apresentadas, ou seja, elas devem ser registradas, né, notificadas e ser acolhidos os registros para serem apresentados nos processos de auditoria de manutenção ou de acreditação do DIC. Então são alguns requisitos bem interessantes, novos, né, que estão aí na 7ª edição do nosso Manual de Acreditação DIC, né, onde então a gente tem hoje, né, apenas 2 grandes requisitos, que é o requisito de responsabilidade da direção e os requisitos técnicos. Então quando a gente for fazer um alinhamento um pouco mais profundo, né, a gente vai ver que todo o processo que nós já tínhamos, ele está descrito de uma forma itemizada diferente, existem muito mais itens nesse novo conceito aí da versão 7, e tem essas novidades importantes, né? Principalmente em questão a gestão de pessoas e a questão da gestão de risco. Então eu queria passar para vocês essas novidades, dizer que a 7ª edição então ela já está disponível, né, para vocês baixarem lá no site da SBAC, né, do DIC, e que vocês vamos precisar então a partir de já começar a trabalhar preventivamente, né? Mas que a partir de junho então de 2019 seremos cobrados dessa nova versão, e principalmente quanto à questão da gestão de risco, que é um requisito bem importante, um requisito bem significativo para a gestão da qualidade, principalmente para a melhoria contínua do sistema. Então eu queria passar essas novidades para vocês. Meu muito obrigado pela atenção de todos, e ficamos à disposição para qualquer necessidade que vocês tenham, né, de esclarecimento sobre os novos requisitos. Por favor, nos procurem, nos mandem um e-mail, um WhatsApp, que a gente vai estar sempre disponível aí para auxiliá-los naquilo que for necessário. Aqueles que ainda não sabem o nosso WhatsApp, é 55 99133 7575.
Muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado por nos ouvirem aí sobre as novidades do DIC e ficamos à disposição para qualquer necessidade que vocês tenham. Um grande abraço!